Pessoal, bom dia. Meu nome é Jesuan, sou de Curitiba, casado, tenho 2 filhos já, moço, e participo do apostolado do IBP em Curitiba. Mas a nossa história ela começou muito tempo atrás com as idas, né? A gente conhecendo o professor Orlando e também as idas deles até Curitiba. Eu posso dizer que o fruto do apostolado de hoje deve-se e muito ao professor Orlando. Esse é um entendimento meu e acredito no entendimento de muitas outras pessoas referente ao apostolado. Na realidade, a minha palestra ela não vai ser muito dentro do assunto em questão, mas principalmente da importância do estudo católico para que realmente a gente possa evitar de cair nesse tipo de problema. Todos nós corremos o risco de cair no erro, principalmente se a gente não estuda. Isso é um legado que para nós lá em Curitiba, do nosso apostolado, que nós recebemos do professor Orlando. E graças a Deus, hoje nós recebemos no apostolado do Instituto, a gente acaba tendo essa continuidade até porque muitos sacerdotes do Instituto começaram com o professor Orlando. O meu primeiro contato com o professor Orlando, na realidade, foi através do site, através das cartas. Na época, eu comecei a frequentar alguns sites procurando conteúdo referente ao protestantismo. Até porque a gente tinha muito contato com protestantes e a gente tinha necessidade de rebater os protestantes. E eu tinha uma deficiência muito grande, né? Eu não tinha um estudo. A minha catequese, só para vocês terem ideia, da minha catequese eu me lembro só do Pai Nosso, da Ave Maria e do dia que eu me confessei. Só isso. Se me perguntarem o que mais que você aprendeu, sinceramente eu não lembro. Então, aí a gente já vê a deficiência. Olha que a minha catequese é lá dos anos 70. Imagine atualmente como é que é. Então, nessa busca, né, de sites, eu acabei caindo um dia no site da Monfort. E comecei a me deparar com alguns textos assim, com uma facilidade, com um conteúdo de entendimento fácil para pessoas como eu, que não conhecia nada. Só que daí o que acontecia? Cada carta que eu lia, ela ia montando como se fosse um quebra-cabeça. Eu aprendia uma coisa aqui, outra aqui, ia juntando, e aí você começava a ter um horizonte totalmente diferente em relação às coisas da fé. E aquilo que eu acreditava que era catolicismo. Eu acreditava no catolicismo como aquele fantoche que normalmente os protestantes criam para criticar o catolicismo. E infelizmente a gente é levado por isso. Eu só rebatia o protestante quando eu falava de Nossa Senhora. Esse sim. Mexer com Nossa Senhora aí é complicado. Mas do resto, não, é tudo igual. Tá? A gente acredita em Nosso Senhor. Deus é um só. Tá? Mas a gente vai ver que não é isso só. Você frequentar assiduamente, né, o site e encontrando respostas realmente bem embasadas para aquilo que eu procurava e que me auxiliava no embate que eu tinha com protestantes. Inclusive, eu me lembro de uma história estava discutindo com um pastor, e ele falou assim, eu quero que você fale o que você pensa. Aí eu me lembro de um comentário do professor Orlando, que ele sempre falava assim, não é o que eu penso, é o que a igreja ensina nos últimos 2000 anos. Então eu só repito e acredito naquilo que a igreja sempre ensinou. E ele queria que eu falasse o que você acha. Não é o que eu acho. Você nunca vai escutar o que eu acho. Você vai escutar a verdade. Tá? Então, esse foi o primeiro sintoma que eu encontrei nesse contato com os escritos, né, com as cartas do professor Orlando. Bem, agora vem a primeira facada. Alguém já ouviu falar de Medjugorje? Eu era divulgador de Medjugorje em Curitiba, desde 91. Eu conheci as cartas, eu não consigo mais ou menos lembrar o ano, né? Mas eu acredito que deve ter sido ali por 2002, 2001, alguma coisa assim. Aí um belo dia, estou lá acessando, acho um texto, Franciscanos de Medjugorje. E aí falando que eles tinham sido expulsos de Medjugorje. Como? Mas é a aparição de Nossa Senhora. Eu acompanho já há 12, 13 anos. Não pode ser. Aí o que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa que estava em Brasília, que fazia divulgação de Medjugorje, ligado com a gente. Ele me respondeu assim, Jesuan, não se preocupe, isso é coisa do demônio. Não é essa a resposta que eu queria.
Não é essa a resposta que eu queria. Eu queria que ele rebatesse. Falasse, não, aqui ó, eu provo através da doutrina católica, através que as mensagens são verdadeiras. Só que daí o que eu fiz? Fui lá, peguei tudo que eu tinha de Medjugorje e comecei a ler tudo de novo. Por incrível que pareça, a minha leitura foi totalmente diferente da primeira vez. Eu, sem conversar com o professor Orlando, já comecei a achar algumas coisas estranhas. Por quê? Alguém ligou a chavinha, né? Tá? Foi o contato, aquilo que eu lia no site, disse assim, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Tem uma frase que o professor usava muito, né? Sabor de heresia, né? Olha, tem alguma coisa estranha aqui. Montei um texto, uma carta, e mandei para o professor. E ele me respondeu. Ele não respondeu todos os questionamentos que eu fiz, também nem precisava, a minha carta era grande, tá? Mas ele foi respondendo. Olha, isso aqui é falso por causa disso. Isso aqui é falso por causa disso. Isso aqui é falso por causa disso. Para mim foi um choque muito grande. Por quê? Eu defendia, eu divulgava. Nós criamos um grupo de oração para rezar, né? Claro. Eu sempre digo assim, das coisas ruins, Deus tira algo bom. Tem duas coisas boas que eu tirei desse período. A reza do terço. E 2, a devoção a São Pio de Peltrechino. Tá? Foram as duas coisas que a carrego até hoje. O resto é resto mesmo. E ainda hoje encontro pessoas, tá, que vêm defender Medjugorje, mostro para elas, procuro orientar elas da mesma forma que o professor fazia com a gente. Estude, mas estude o catecismo. Ah, não, mas eu quero estudar filosofia, eclesiologia. Não, estude o catecismo. Primeiro o catecismo. Se você não sabe o catecismo, não adianta querer defender nada ou descobrir erro. Essa é a primeira coisa. A gente não aprende o catecismo, né? Em casa? Primeiro o catecismo. Depois não vai fazer a primeira comunhão? Catecismo. Por que as pessoas invertem as coisas? Eu não me lembro de aula de filosofia no meu catecismo. Não me lembro. Não me lembro de aula de qualquer outra coisa. Era aprender o mínimo necessário para ser católico, para ser um bom católico. Eu sempre falo para as pessoas, o dia que você estiver numa situação de morte, se você não consegue lembrar de nada, reze o credo. Que ali está a base de tudo que você precisa para se salvar. Claro que não é porque eu sei o credo que agora eu vou deixar de estudar outras coisas. Claro que vou estudar. Vou continuar estudando. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Justamente porque a gente quer se aprofundar nas coisas da fé. E tentar auxiliar. Claro que o impulso da graça, né, para uma pessoa sair do erro, não vem da gente, vem de Deus. Nós somos só instrumento. Mas esse é o caminho. Então daí, com essa história de Medjugorje, realmente foi um choque para mim muito grande. Imagine você, seria aquela história de você estar olhando para uma coisa, você sempre acredita que é uma porta. Aí você chega lá e não é uma porta. É uma parede, uma janela, sei lá, qualquer outra coisa. A mesma coisa com Medjugorje. Graças a Deus, me livrei disso e me livrei de todo o resto junto, né? Porque aí tinha, eu não coloquei aqui, mas tinha Vassula, tinha Padre Gobi, Garambandal e várias outras coisas aí. Uma das coisas que o professor sempre falava para a gente, tome muito cuidado com aparições. Não é que você vai ser agora aquele cético, não acredito em nada, não é isso. Até porque está aí as grandes aparições de Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, Salete, mas tome cuidado. Que pena que eu nunca mais encontrei esse livro. Tá? Eu não me lembro o nome do livro, mas ele explicava sobre como é que se estuda uma aparição, né? Não é pelas mensagens, é pelo vidente. Mudou totalmente a minha cabeça. Quando você pega a Medjugorje, começa a verificar a vida dos videntes, os videntes vivem em mansões. Nenhum se tornou religioso. Nenhum. Impressionante. Todos de Fátima, os 2 morreram cedo. E Lúcia foi para o convento. Santa Bernadette foi para o convento. Estranho, né? Então já são algumas coisas interessantes que acabam acontecendo. Por isso que a gente sempre tomar certos cuidados. Então a gente já viu aqui, a importância do estudo. Protestantismo, esse é um embate que a gente tem diariamente, porque onde você trabalha, você vai ter protestantes trabalhando com você. Onde você vai, os homens vão jogar futebol, vai ter protestantes jogando com você. As mulheres, quando vão a algum evento de mulheres, vão ter protestantes junto com você. E a gente tem que estar preparado, principalmente para defender a honra de Nossa Senhora, dos santos
e do Papa e da Igreja. Então, já nesse começo, tá, porque já começou a mudar muito a minha cabeça, mudar muito mesmo. Eu acessava diário, começava a leitura de artigos, tudo. Na realidade era assim, ó, todo dia eu entrava no site para ver se tinha alguma mensagem. Todo dia. Quando não tinha mensagem, né, a gente até criticava o professor. Pô, professor, não publicou nada hoje. Tá? Como se o professor não tivesse outras coisas para fazer. Mas tal era a ânsia que a gente tinha de buscar o conhecimento, de aprender realmente da forma como o professor estava nos ensinando. Mesmo à distância. Tá? No meu caso, como é Curitiba, eu não tinha a possibilidade de ter o contato diário ou semanal com o professor. Então, o aprendizado passou a ser uma coisa diária. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas diariamente eu tenho que aprender sobre as coisas de fé? Sim. A gente não medita todos os dias? A gente deve meditar. E quando a gente medita nas coisas da fé, a gente vai notar que, opa, tem alguma coisa aqui no meu comportamento que não está legal. Aí eu vou procurar o quê? Ou um livro, ou um padre, ou alguém que possa me orientar em relação àquilo. Então, isso é diário. Até porque nós temos que ter uma noção de que tem um aí que diariamente, e toda hora, e todo minuto, ele está ali, ó, para fazer com que a gente perca a fé, que é o demônio. O demônio não dorme, nós dormimos. O demônio não. Tudo que ele puder fazer para levar a gente para o inferno, ele vai fazer. Não se iluda. Tá? Por isso, essa necessidade. Quando você está estudando, você vai se livrando desse tipo de coisa. É a graça que Deus te dá para que você possa não correr tanto risco. E aí vem a oração, tá? Principalmente o terço, tá? Não só pelo pedido de Nossa Senhora, mas aqui o terço ele realmente expulsa o demônio de dentro da tua casa. Uma casa que vive com a oração, com a família rezando o terço, olha, eu sempre digo assim, que se torna um oásis. Quando você sai para fora, você encontra um monte de problema. Mas ali dentro da família, quando você reza junto, olha, o efeito que tem é impressionante. Impressionante. Isso é uma das coisas que... Isso é até um apostolado meu pessoal. Muitas pessoas vêm conversar comigo. Poxa, eu tenho dificuldade nisso, o que eu faço? Reze o terço. Ah, mas eu não tenho tempo. Arranje. Quantas vezes eu rezei o terço dentro do carro? Estou indo fazer um serviço, leva mais ou menos uma meia hora, dá para rezar 2 terços, né, padre? Dá para rezar 2 terços. Não precisa rezar os 2 terços, mas reza um terço bem rezado. Eu me lembro disso porque uma vez eu conversando quando teve as ordenações aqui do IBP aqui em São Paulo, aí nós pegamos uma carona com o padre Pascotto. E ele falou que muitas das coisas da vida espiritual dele, religiosa e de oração, é dentro do carro, porque quando ele tem que deslocar de um lugar para o outro, trânsito, toda essa correria, é a forma que ele usa para aproveitar, rezar o terço, meditar. Né? Esse é o caminho. Uma das coisas que a gente tinha uma grande dificuldade era livros. Né? Para encontrar livros, eu me lembro da história do padre Marcos e do padre Ivan, quando eles eram ainda seminaristas. Quando o padre Ivan ia de Guarapuava para Curitiba, a primeira coisa que eles iam era no sebo. Eles reviravam o sebo para encontrar livros católicos. Isso acabou se tornando uma coisa assim que marcou muito a gente, porque depois a gente acabou criando o blog, São Pio V, e o blog inicialmente, claro, a gente publicava textos, né, mas principalmente a gente disponibilizava livros em PDF. Tanto eu como o padre Marcos, a gente encontrava livros, ficava pesquisando na internet e pedia para o pessoal mandar para a gente publicava. Tanto que o blog São Pio V, naquela época, ele ficou muito conhecido em função dos livros. Hoje a gente já não faz mais isso. Até porque tem sites que são muito melhores do que a gente em relação a isso, tem bons sites que divulgam livros em PDF, e hoje nós temos boas editoras, né? Hoje nós temos boas editoras que realmente a gente pode buscar esse tipo de informação e junto com uma orientação já, né? Porque é indicado pelos sacerdotes que atendem os apostolados, eles indicam, esse livro é bom, esse aqui toma cuidado, é melhor não comprar. Porque não se iludam, viu? Tem muita gente que fala assim, livro antes de 1950 é bom.
Tem que tomar muito cuidado. Tem livros antigos que são péssimos. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essa parte realmente dos livros foi uma coisa que ajudou muito o apostolado, não só no aprendizado, mas também na divulgação do apostolado. Bem, primeira visita do professor Orlando em Curitiba foi em 21 de agosto de 2004. Ele foi no salão lá de hotel. Eu não tive nada a ver com isso, foi uma outra pessoa, acabei sabendo por uma outra pessoa. Conhecia já o professor, através das cartas, já tinha escrito para o professor Orlando outras vezes. Acho que até tinha conversado uma vez por telefone, não me lembro. E daí ele teve essa palestra. Uma coisa marcante na palestra foi essa frase aqui. Ele chegou lá na frente, de pé. O que vocês pensam não interessa. Nossa, que arrogante, né? Falar isso, né? Aí a segunda frase dele. O que eu penso também não interessa. Opa, mudou já, né? Opa, não é tão arrogante assim. Não é tão arrogante assim. O que interessa é o que a Santa Igreja ensina nos últimos 2000 anos. Fechou. Aquela frase, se faltava alguma coisa para mim, para ter uma confiança e se aproximar mais realmente do professor, foi essa palestra. Nessa palestra aqui tem, acho que deveria ter umas 25, por aí, acho que umas 25 a 30 pessoas, que frequentam os apostolados da Missa Tridentina em Curitiba, acho que 1 ou 2 só. O resto perdi contato, tentei entrar em contato, mas nunca mais obtive. Mas eu acredito que isso aqui foi suficiente para que realmente eu pudesse dizer assim, eu vou procurar ter um contato mais assíduo de alguma forma. Ou com palestras, ou indo para São Paulo, não foi o que aconteceu, não tive essa oportunidade, ou através de outras formas de contato. Então, a frase teve um efeito muito profundo, pois encontrei uma pessoa que não estava preocupada em agradar aos outros, quando o assunto tratado estava relacionado à doutrina, espiritualidade e história do catolicismo. Nesse assunto, o professor não estava preocupado em agradar. Não, eu vou falar que o catolicismo não é tudo isso só porque aquela pessoa ela não gosta. Não. Nas outras coisas, o professor era sensacional. Uma coisa em off, em 2003 eu tive um problema sério de doença. Toda vez que ele ia para Curitiba, ele me encontrava, ele me chamava no lado. Jesus, como é que está a tua saúde? Como é que você está? Tudo bem com você? Tudo bem com a família? Por isso que, para mim, ele não era só um professor. Era muito mais do que professor. Era um amigo. Era um amigo. Da mesma forma como posso dizer aqui do meu irmão e amigo André, era um professor. Quando eu falo do professor, eu falo não mais só como professor, como um polemista, eu falo dele como uma pessoa que participou da minha vida. E muito. Tanto que mudou completamente. Eu era o católico do IBGE e hoje eu posso dizer que eu sou um bom católico. Estou tentando cada vez me aprofundar mais na fé. Não só eu, né, mas toda a minha família. Graças a Deus, meus filhos até hoje frequentam a igreja. A gente sabe que tem muitos pais que têm problemas sérios em relação a isso, né, que os filhos acabam abandonando. Eles frequentam, servem na missa, são acólitos na missa, cantam no coral, participam das outras atividades. Então, isso é realmente um fruto imenso que nós recebemos, que teve início, claro, com a graça de Deus, que Nosso Senhor usou o professor Orlando para que realmente isso pudesse acontecer nas nossas vidas. Resultado de tudo isso, nunca mais esqueci a frase, e hoje, quando alguém conversa comigo, é uma das primeiras frases que eu falo para eles. Para vocês conhecerem, principalmente quando a pessoa fala assim, até estava comentando agora há pouco com o André, que por coincidência ou não, na última semana teve uma pessoa que, começando a conversar com outro fiel, e esse fiel falou assim, poxa, eu estou conhecendo o professor Orlando, as cartas, o professor tem lido muito, mas tem gente que critica ele. Aí esse outro, que é amigo nosso, Jesus, vem aqui, olha, converse com o Jesus, que Jesus conheceu pessoalmente ele. Muito curioso, né? Porque justamente ter a oportunidade de passar isso para as pessoas, que até o André falou, que às vezes não é pelas cartas, você pode ter uma interpretação errada, porque você pega uma parte, né? Um extrato, e você não conhece o todo, né? Aí aconteceu uma outra coisa comigo. Fui ler umas cartas, Missa Tridentina. Missa Tridentina? Não conheço. O que é isso? Nasci na Missa Nova. Nasci em 64,
Mas eu me lembro de frequentar a missa quando fiz a primeira comunhão, mas de forma mais assídua, quando eu tinha meus 13, 14 anos. Que eu lembro mais de frequência à missa. Frequentava a novena Nossa Senhora Perpétua Socorro, que é muito famosa lá em Curitiba. Frequentava desde quando eu tinha ia no colo, com 3, 4 anos. Até a culpa, né, de meu pai começar a frequentar a novena é minha. Porque eu tive um problema, eu tinha disritmia, tinha convulsão, e aí meu pai começou a frequentar a novena Nossa Senhora Perpétua Socorro, que hoje sou muito devoto. Não frequento mais a novena, porque a novena lá virou... você começa a novena, começa a bandinha a tocar. Aí ninguém merece, né? Para quem conhece o canto gregoriano, quando aí você escutar a bandinha da coisa, não dá, né? Foi um terremoto na minha cabeça. Já tinha tido um tsunami, né, com Medjugorje. Olha só, tanta coisa. Tá? Você diz, poxa, o que é isso? Primeiro, acaba com Medjugorje. Depois, agora tem uma missa tridentina. A primeira missa que eu vi, né, não que eu estava presente, foi uma missa do Sagrado Coração, lá nos Estados Unidos, em preto e branco, que eu fiquei assistindo, tem a missa inteira na internet, e fiquei impressionado. Assim, olha, o que é isso? Não é nada do que eu conheço. Não tem, lembra lá como é que é? O padre está entrando, né? Todo mundo com o papelzinho lá. A gente sempre brincava, né? Vai começar a missa, era em nome do Pai, em nome... aquela cançãozinha. Era assim. E, de repente, conheço uma missa totalmente diferente. O mais interessante de tudo é que, um tempo antes, eu fui num casamento do rito ucraniano católico. E lá, o padre também está voltado para o altar. E eu achei estranho aquilo. Assim, mas como, né? Será que realmente é um rito católico mesmo? Naquela época eu achei muito estranho, mas caiu no esquecimento e o rito ucraniano foi uma válvula de escape muito grande para nós lá em Curitiba, porque quando a gente não tinha missa tridentina, a gente ia para o rito ucraniano. Isso foram muitos anos. Eu não tive essa capacidade, mas os meus filhos eles rezavam a missa inteirinha em ucraniano. Todos os cantos eles faziam. Eu não tive essa capacidade, tá? Sou sincero a dizer que eu não tive. Mas, inclusive, por exemplo, ele foi assim, os padres de lá nos atenderam muito bem. A gente, quando ia se confessar, a gente falava que era do rito latino, e eles já sabiam do problema. Eu entendo por que vocês estão aqui. Eles já sabiam das dificuldades que a gente enfrentava, né? E depois eu abandonei a missa nova, hoje eu não frequento missa nova. Alguém pode dizer assim, mas eu te vi naquela missa. Provavelmente eu fui lá só porque era um casamento ou porque era uma primeira comunhão que fui convidado de um sobrinho. Assistir missa nova, não assisto. Em 2006, 2007, eu não consigo precisar, fui assistir minha primeira missa, aí sim, assisti mesmo. Tá? A primeira missa. Vocês notaram que eu falo muito assistir, né? Mas é que o professor sempre falava, né? É assistência, às vezes vou assistir, não vou participar. Claro que existe uma participação, mas é num outro sentido, né? Mas assistir à missa. Por coincidência, essa missa foi na capelania do Hospital Militar. Depois foi a última missa que teve na capelania. E o apostolado, depois do Instituto, acabou voltando a rezar missa naquela capelania, depois de muitos anos. A gente falou assim, como é que é o bom filho, a casa retorna, né? E a gente teve essa graça de voltar a usar aquela capela por mais algum tempo, né? Até depois que nós fomos expulsos, né? Mas daí é outra história. E quem rezou essa missa para a gente foi o Padre Jonas, acho que está até aqui, se não me engano, está em São Paulo, né? O Padre Jonas está em São Paulo. Ele ia na época do apostolado do Coronel Roberto, ele ia, a cada 2 meses, ele ia rezar uma missa. E com a gente ele ia só quando algum dos padres que nos atendiam tinha alguma dificuldade, ele ia para lá. Isso aqui, não lembro quando assisti, mas acredito que fiquei de boca aberta. Tá? É outra coisa. Eu sempre falo para as pessoas assim, não há problema nenhum você ficar admirado com a missa, encantado com os cantos. Eu fui na missa tridentina por causa do canto gregoriano. Não há problema nenhum. Que esse tenha sido o primeiro motivo. Só que não fique nisso. Eu conheço pessoas que até hoje
vão por causa do canto gregoriano. Eu falei assim, mas espera aí, eu não vou na missa por causa do canto gregoriano só. Temos que subir, né? O degrauzinho. Até porque a escada é longa, né, até o céu, né? Então, a gente tem que sair um pouquinho daquele... Eu lamento, porque se eu tivesse estudado um pouquinho mais da história da igreja, provavelmente eu teria conhecido muito antes a missa tridentina. E outra coisa, quantas vezes a gente vê aquela pintura da primeira missa no Brasil? Todo mundo que estudou aqui, lá na aula de história, apresentava aquela ilustração belíssima. Como é que era rezada aquela missa? O padre estava de frente aqui para nós? Não, estava voltado para o altar. E eu nunca parei para pensar, para ver como é que é as coisas, né? Eu nunca questionei por que o padre está daquele jeito. Por que o altar está naquela posição? Teria que questionar, né? Esse é o dever de todo católico. Questionar para depois ir aprender. Resultado de tudo isso, comecei a estudar a missa, os problemas da missa, entender a importância de lutar pela missa de sempre. O professor teve um papel preponderante em nosso apostolado. Que nem eu digo, o papel do professor Orlando em relação ao que nós temos hoje é muito grande. É um legado que veio através do professor Orlando. Isso é inegável. Eu até falo para as pessoas, se alguém negar isso, está sendo desonesto. Hoje, só para ter uma ideia, eu estava comentando com o André que depois que o bispo nos expulsou das capelas que a gente utilizava, ele queria, inclusive, que o apostolado do IBP também fosse embora. Só que não foi. Só que hoje ele tem que conviver com 3 apostolados. Ele não queria nenhum e agora está convivendo com 3. Tem o nosso, do IBP, tem o da Fraternidade e tem o outro apostolado que é de um padre diocesano, que daí esse é tutelado pelo bispo, né? Mas é aquele negócio, é isso aqui e pronto. Nada de querer inventar moda. Ah, vou fazer catequese. Não. Catequese na sua paróquia. Ah, vamos fazer primeiro... Não. Isso é... Então, não tem essas liberdades, tá, que são inerentes a uma paróquia. Porque eu sempre chamo assim, hoje o apostolado para nós, até eu participei, eu sou testemunha de um processo de anulação de matrimônio, e quando cheguei lá, olha, nós vamos precisar de uma cartinha que o teu pároco diga se você é honesto, se você frequenta a igreja, se você é isso. Daí eu falei assim, só que tem um problema, eu não frequento paróquia, eu frequento o apostolado. Só que, por incrível que pareça, ele conhecia o apostolado. Eu conhecia o apostolado e, inclusive, defendeu o apostolado. Interessante. Já um assunto aqui um pouquinho ligado ao que vai ser tratado durante todo o dia, os riscos, né, da influência da TFP. Nós tínhamos este risco, porque lá em Curitiba nós tínhamos contato com o pessoal da IPCO, né, Instituto Plínio Correia, e dos arautos. E eles frequentavam o mesmo apostolado que a gente. Eles frequentavam. Eles sabiam, principalmente o pessoal da IPCO, sabia que a gente era ligado ao professor Orlando. Eles torciam meio que o lábio, assim, mas frequentavam do mesmo jeito. Eu já cheguei a frequentar missas, né, lá no missa tridentina. Às vezes traziam alguns padres que rezavam missa tridentina. E a gente recebia até em casa eles para a reza a oração do terço. Tá? A gente tinha realmente esse contato com eles. Mas como a gente era vacinado, aí a importância, né? Como a gente já era vacinado, o professor falava muito, comentava muito sobre a história, né, dele e da TFP, a gente já conseguia sacar algumas coisas quando eles vinham conversar com a gente. E eles tinham uma forma de tentar levar as pessoas, principalmente os jovens. Ah, você tem filhos, né? Tenho. Na época eles tinham o quê? Tinha uns 13, 12 anos, 10 anos. Ah, tragam eles aqui para jogar bola, jogar xadrez. Só que, claro, né, excessivo. Primeiro começa... São João Bosco, ele usava isso, mas para o bem, né? Para o bem. Para tentar levar as crianças depois para a catequese e para a igreja. Só que ali não. Ali já era com o intuito de tentar começar a segregar as crianças dos pais. Era o primeiro passo. Porque começa a frequentar, claro, para uma criança, principalmente um menino, jogar bola, né? Ótimo, jogar xadrez, outras brincadeiras. E como a cabeça de uma criança ainda está muito vazia, ainda, né? É muito fácil de você começar a colocar
ideias dentro dessa cabeça. Não que só as crianças tenham cabeça vazia, né? Tem muitos adultos que não têm, infelizmente, mas principalmente as crianças. E o terreno é muito mais pródigo, né? E você convencer elas de certas coisas, né? Então, quando eu chegava nessa parte, eu já falei assim, não, a gente tem outros compromissos, ele também tem outros compromissos, então a gente já meio que tentava fugir disso. Agora, mudou tudo quando foi publicado o livro. Inclusive, até uma pessoa que frequentava o Hípico, que era assim, muito educado, naquele dia ele não foi educado. Ele me mandou um e-mail assim, muito maldoso. Infelizmente, eu perdi o e-mail, porque eu tinha numa outra... Era outro servidor e acabei não conseguindo mais acessar e perdi esse e-mail, senão eu poderia ter colocado aqui. Mas ele foi muito maldoso, não só com a minha pessoa, mas com a do professor. Eu falei assim, olha, o professor eu conheço, você não. O que eu aprendo com o professor, eu sei que está lá na doutrina católica. O que vocês estão querendo ensinar e falar? E teve um outro das arautos que me chamou no cantinho, né? Eu já acho estranho isso, né? Quem fala a verdade não precisa chamar no canto, né? Fala na frente de todo mundo. Por que me chamar no canto? Não, você veja bem, tome cuidado. Como tome cuidado? Eu conheço muito antes de vocês, professor. Vocês têm só uma noção, uma caricatura que se vende lá dentro do professor. Eu conheço pessoalmente. É claro que perdi a amizade. Perdi a amizade. Então, a importância disso, que nem vocês vão ver durante o dia, né? Quanto é bom estar vacinado contra essas coisas, para que a gente não corra o risco de cair, não só aqui, como nas aparições, como nas discussões com protestantes. Nós nunca podemos ficar sem palavra quando a gente conversa com alguém que é inimigo da igreja. Por quê? Nós temos todas as respostas. Estão lá, há 2000 anos, lá à nossa disposição. Se a gente não busca, o problema é nosso. Não adianta a gente chegar lá na hora do juízo pessoal. Primeiro que não adianta levar advogado, né? Não tem como fazer. E não adianta dizer assim, não, mas é que não deu tempo, eu não pude. Ah, mas é que eu pensei que tinha que se preocupar com outras coisas. Não. Eu sempre falava, eu dei aula de catequese por muito tempo, e das primeiras coisas que eu falava para as crianças, e é impressionante porque as crianças entendem. O maior empreendimento que nós temos na Terra é a salvação da nossa alma. Não é ser o melhor jogador do mundo, não é ser o empresário mais rico do mundo, não é ser... Você pode ser isso? Pode. Mas tem uma posição, tem uma hierarquia. São Francisco Xavier se converteu com que frase? De que adianta ganhar o mundo se perder a alma? E é isso mesmo. Não adianta nada chegar lá na hora e dizer, poxa, eu tive que me preocupar com meus negócios. Tem até no Evangelho, né, tem uma parte muito bonita que fala, um se preocupou com isso, se preocupou com o casamento, se preocupou com a festa, se preocupou com o boi, se preocupou com aquilo e esqueceu da alma. Então a gente está estudando aqui, a gente está participando disso aqui justamente para não correr esse risco. Então, resultados, publicações do site e as abordagens sobre a TFP e algumas palestras do professor em Curitiba foram determinantes para não ocorrer um envolvimento efetivo das famílias do apostolado nas atividades exercidas pela Hípico e Arautos. Infelizmente, eu não posso dizer hoje, porque como eu estava comentando até com o André, tem muita gente nova indo para o apostolado. E é muito comum, às vezes, as pessoas irem buscar, principalmente a questão de escola, né? Escola católica. Vocês têm a graça aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, né? De ter uma escola como essa. Nós lá em Curitiba não temos, infelizmente. As escolas católicas lá são tudo menos católicas. E aí tem gente que vai buscar, diz assim, não, parece que eles têm uma escola lá que é católica, não sei o que lá. Não sei. Quando meus filhos estudaram em colégios normais, né? Era o Dom Bosco, era os colégios que não, apesar de tem lá um que é Estela Maris, não tem nada a ver com a igreja, e o outro colégio é o Dom Bosco, que não tem nada a ver com a igreja também. O que eu tinha que fazer? Eles aprendiam, aí chegar e falar assim, meu filho,
Tá vendo isso aqui, ó, que estão falando da igreja? Isso aqui é mentira. Isso aqui, ó, também é mentira. E mostrava para eles a verdade. Tá? É um trabalho enorme? É. Mas se vocês quiserem, aqueles que têm filhos, aqueles que vão ter filhos, e não tiverem a graça de ter uma escola boa, como aqui tem em São Paulo, é a forma de vocês, pelo menos, inibirem, tá, com que os teus filhos sejam contaminados por ideias erradas. E, claro, a catequese, né, diária em casa. Lá em casa, até hoje, né, a gente tem o costume de, muitas vezes, almoçar junto, muitas vezes tomar café junto, e a gente conversa muito sobre isso. A gente conversa sobre as coisas do dia a dia, mas conversa sobre as coisas da fé. Desde pequeno, eu nunca deixei de falar de que existia um demônio. Eu tive pais de catequese, mas tem que tomar cuidado, como é que se fala sobre o demônio? Eu falei assim, não vou ter cuidado nenhum. O demônio é isso. Será que tiveram cuidado? Então, tem que criticar Nossa Senhora, né? Lá em Fátima, com quantos anos tinha lá? Mostrou o inferno de cara. Assim, não é assim. Nossa Senhora já está mostrando. Olha, é assim, ó. Não tem que ficar, não, o diabo não é tanto. O diabo é. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Incentivo ao estudo. O professor incentivava muito. Ele falava muito, estudem, leiam, procurem alguém, se vocês não tiverem alguém, procurem alguém que ensine. Ele não falava assim, me procurem só, não. Tem uma pessoa boa lá, uma pessoa que tem capacidade, que é um bom católico, que não está ensinando nada de errado na fé, peça para ele dar aula. Ou vocês mesmos. Ele falava isso, né? Vocês mesmos estudem, preparem um tema e depois dê uma palestra dentro do grupo. Até porque ajuda muito, né? Porque daí as pessoas começam a sempre estudar mais, preparar conteúdos e claro, e buscar, por exemplo, assim, tem dúvida? Aí sim, a gente ia lá, professor, estamos com dúvida disso aqui. Na próxima ida de Curitiba a gente trata sobre isso. Uma coisa interessante que eu esqueci de comentar, nas idas do professor Orlando em Curitiba, não existia uma definição de olha, nós vamos falar sobre isso. Ele deixava muito aberto, porque ele sabia que a gente tinha muitas necessidades, muitas dúvidas. Então ele abria lá, o que vocês querem? Nós estamos com preocupação, queremos saber sobre missa hoje. Então vou falar sobre missa. Os erros da missa nova. Sobre confissão. A mesma coisa. Sobre espiritualidade. Então, a gente não tinha alguma coisa pronta. Ele ia realmente justamente ajudou muito a gente nesse sentido. Porque nós nos preparávamos para quando ele vinha para Curitiba. E aí a gente já tinha os assuntos já meio que direcionados. E ele, né, o professor Orlando, com a facilidade, com o conhecimento que ele tinha, né, ele abordava qualquer coisa. Tinha algumas palestras que ele falava muito de situações que ele enfrentava, tudo, mas era muito, muito bom. Com esse incentivo ao estudo, a gente criou o blog, existe até hoje o blog. Acesse o blog, viu, pessoal? Eu lembro de um dia que eu apresentei uma lista de livros que tinha na editora Permanência. Era uma das poucas editoras que tinha na época lá também. E eu sabia que existia uma polêmica, né, do professor com o pessoal lá. Mas, falei assim, vou mandar uma cartinha para ele. Eu fiquei surpreso com a resposta. Porque, normalmente, a gente acaba... Poxa, ele vai dizer assim, não leia nada. Não. Ele chegou assim, o livro A e B pode ler sem problemas. O livro C e D pode ler, mas com reserva. Só que ele explicava a reserva. Não é o conteúdo. Às vezes é o prefácio, alguma dedicatória, alguma coisa lá que de repente a pessoa colocava uma ideia, algumas ideias ali. No conteúdo ele falou assim, tranquilo. E também eu perguntei sobre o catecismo. Como eu estava me preparando para dar aula de catequese, tinha um catecismo lá. Ele falou assim, olha, pode usar, é ótimo. Isso me chamou muita atenção justamente por causa disso. Ele deixava a polêmica de lado quando as coisas eram boas, quando as coisas eram de qualidade, quando as coisas realmente, você não tinha riscos nenhum para a fé, para a leitura de alguma coisa. E ele só dava uma orientada. Porque se fosse como, a gente sabe que existem muitos gurus, né, por aí, que, não, você não pode ler isso, isso e isso. Não, às vezes você se obriga a ter que ler. Vou contar uma coisa aqui, pessoal, só fica entre a gente, tá?
Teve uma época que, lá em Curitiba, algumas pessoas que a gente conhecia começaram meio que migrar ou pensar no sedevacantismo. E aí eu fiz uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu comecei a pesquisar sobre o sedevacantismo e entrar, inclusive, em alguns blogs, sites, que se você começar a ler o conteúdo e você for muito fraco ou não tiver nenhum conhecimento, você cai na lábia. Você cai na lábia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as leituras. E eu fiz isso, claro, eu procurava rezar antes, né, de acessar, com o intuito de realmente me preparar para rebater aquelas ideias que estavam surgindo lá em Curitiba. Graças a Deus, pelo me consta, o pessoal, tem algumas pessoas que não frequentam mais o apostolado, mas pelo menos eu sei que não. Inclusive, tive uma notícia recente de uma pessoa que tinha falado, tinha escrito que tinha virado sedevacantista e hoje não é mais, graças a Deus. Aqui é só daquilo que eu já comentei, né, a importância do estudo, né, realmente, porque muitas vezes a gente não sabe, né, quem é o lobo. Às vezes ele está vestido lá de cordeiro e a gente está entrando na... Então, a importância de se estudar. Bem, frutos do apostolado. Rebater os defensores de Lutero, mostrar a loucura do espiritismo. Tinha muita pessoa que circundava lá, que tinha algumas ideias ligadas ao espiritismo. Então, a gente tinha que bater muito em relação a isso. Ensinar os problemas de existência da missa, mostrar a beleza da missa, demonstrar a importância do ensinamento do catecismo dentro da família. Uma coisa que eu já vou repetir aquilo que eu já falei antes. A importância do catecismo. Uma vez um rapaz teve uma conversão maravilhosa. Ele se converteu lendo um livro de história da igreja. Só que daí ele veio conversar comigo. Jesus, o que eu posso fazer para estudar, para conhecer mais as coisas da fé? Estude o catecismo. E olha, foi difícil convencer ele a estudar o catecismo. Não sei porquê. Ele queria estudar tudo, menos o catecismo. Ele falou assim, olha, o que eu podia fazer eu já fiz. Mais do que isso não posso fazer. É isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade. Realmente o objetivo da palestra era falar um pouquinho da influência que o professor teve na minha vida, na vida do apostolado, daquele grupo que surgiu, né, lá em Curitiba, e o quanto faz falta. O quanto faz falta, porque muitas vezes a gente precisava de alguma orientação. Claro que hoje a gente tem um bom apostolado, né? O apostolado do Instituto nos atende muito bem. Cada dia que passa, a gente vê o crescimento em todos os sentidos, né? Então, isso é importante para nós. Mas aqueles que não têm a oportunidade de ter um apostolado, lute para ter. Comece a bater na porta lá. Isso tem que ser sempre. Nós fizemos isso. A gente não ficou parado. Precisamos de um padre. Precisamos de um padre. Quem que podia trazer o padre? Nós fomos em tudo que é lugar. Nós fomos na Fraternidade, Campos, depois quando surgiu o IBP, no IBP. A gente foi atrás de todo mundo. Padre diocesano, só que daí padre diocesano é o problema, né? Porque o bispo vai lá e... Né? Mas lutem, aqueles que não têm essa possibilidade, reúnam pessoas e procurem fazer alguma coisa para ter um apostolado verdadeiramente católico. Porque isso é importante não só para a vida de vocês, para a alma de vocês, mas de toda a coletividade que vive em torno. Hoje nós temos lá no apostolado famílias numerosas, tudo fruto desse apostolado. As pessoas que entendem qual que é o sentido de um casamento, né? Porque o casamento hoje, conversei com um padre uma vez, ele acreditava assim que, ele me falou assim, né? Não sei se é verdade ou não. Eu falei assim, eu acredito que no mínimo 50% dos casamentos hoje são inválidos. Porque a pessoa já casa pensando em se separar, já casa e pensando em não ter filho. Quer dizer, se já casa com essa intenção, não há casamento. Então, a importância de se estudar, principalmente para se preparar, no caso, quem não é casado, para um casamento é muito importante. Eu falo muito para os meus filhos, né? Tenho 2 filhos, ainda sou solteiro. Eu falo assim, não leve problema para o casamento. Então não é casar, só casar. Não é só isso. Não leve problema. Se você começa o casamento com problema, o risco de dar errado é muito grande. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpe.
Desculpe as minhas limitações, tá? Mas para falar do professor, a gente pelo menos tem essa vontade. Obrigado.